Boa noite, alunos. Bem-vindo de volta para a parte 3 do nosso curso de 22 partes, um estudo expositivo do livro do Apocalipse. Quero encorajar vocês sempre, se você está participando pela primeira vez, volta e assistir às lições anteriores, porque eles ajudarão a entender onde estamos neste estudo incrível. Quero também lembrar, eu vou sempre fazer isso, né, sobre meu novo livro que está pronto para pré-venda, chamado O Decreto de Cristo, uma série de 3 volumes sobre escatologia sistemática, que serve como um guia completo para a compreensão da profecia do fim dos tempos. Eu acredito que este livro será uma excelente ferramenta para você, não apenas neste curso, mas também nos próximos anos da sua jornada escatológica. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 2, e hoje à noite o que eu quero fazer é dar uma visão geral dos capítulos 2 e 3. E a razão disso é para apreciar completamente o que esses 2 capítulos revelam. Muitas vezes, quando as pessoas aproximam o estudo do livro de Apocalipse, parece que os capítulos 2 e 3 muitas vezes são esquecidos e as pessoas tentam pular, ou tendem a pular para o capítulo 4 para ler aquelas coisas que aconteceram no reino diferente, ignorando completamente os decretos profetizados e proféticas dados pelo próprio Cristo para a sua igreja. Como vamos descobrir, os capítulos 2 e 3 provavelmente são os mais relevantes profeticamente falando para nós hoje, pois se referem os membros do corpo de Cristo e também são as cartas apostólicas do próprio Cristo para nós como membros desse corpo. Estas cartas também vão revelar uma linha de tempo profética que se refere à igreja, apontando para nós, nossa imediata partida da terra para o céu. Assim como somos interessados e dedicados na leitura das cartas de Paulo e dos outros discípulos, nós deveremos ser ainda mais interessados em ler as 7 epístolas dadas pelo próprio Cristo aqui no Apocalipse 2 e 3. Amém? Então hoje vamos examinar o que Cristo disse, as coisas que são. Lemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 19, eu tenho aqui na tela. Escreve o que você viu. Eu quero vocês para lembrar que essa é a realidade de Cristo hoje na eternidade, como visto em Apocalipse 1. Voltando para o versículo, as coisas que existem agora. E, mais uma vez, essa é a condição da igreja, dentro da era da igreja, conforme visto em Apocalipse 2 e 3. E esse vai ser nosso foco nessa lição e também o próximo. Voltando para o versículo aqui, as coisas vão vir. E aqui são os eventos que vão acontecer após o arrebatamento da igreja de Apocalipse 4 até 22. Lemos também em Apocalipse 1, 10 até 11 o esboço geral das cartas que iremos cobrir nessa aula e na próxima. João diz, vamos ler, de repente ouvi atrás de mim uma voz alta, como um toque de uma trompeta. Dizia, escreve em um livro tudo o que você viu e enviar essas coisas, né, essas cartas às 7 igrejas na cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicea. Eu quero que vocês anotem que o número 7 na Bíblia, como nós falamos na última aula, tem uma significante, ou significa a plenitude de Deus. Então nós vamos ver esse número ao longo do nosso estudo sempre sendo usado. No capítulo 1, vimos 7 qualidades relativas a Jesus Cristo que vamos ver de novo aqui nos capítulos 2 até 3. Vimos Jesus em pé entre os 7 candelabros. Lemos sobre a referência às 7 Espíritos de Deus. No último lição nós falamos sobre isso. As 7 estrelas, sempre falo essa palavra errado, estrelas, eu falo astrélia, né? Estrelas que já foram revelados para nós como sendo os 7 anjos das 7 igrejas. Hoje vamos examinar 7 divisões dentro de cada dessas cartas escrito para as igrejas. Vamos ver também que existem 7 promessas para os vencedores. Vamos ver também que existem 7 julgamentos, 7 selos, né, que são julgamentos, 7 trompetas, que são julgamentos, 7 taças, que são julgamentos. 21 julgamentos, mais 7 em cada categoria. Vemos representados no Apocalipse 7 chifres, 7 olhos, 7 anjos, 7
trovões. Somos informados sobre a besta do mar, ou o anticristo, que vai ter 7 cabeças e 7 coroas, símbolos que representam sua autoridade e reinos. Vão existir 7 pragas e 7 montanhas. Vemos 7 personalidades em Apocalipse. Vemos que existe 7 bênçãos para aqueles judeus e gentios que perseveraram durante os 7 anos de tribulação. E finalmente João vai apresentar mais uma vez 7 declarações eu sou, como nós vemos também em Mateus e também em João, dados por Jesus. Mas aqui nesse vez vai ser em Apocalipse, nós vamos ver 7 doxologias, eu acho que a palavra doxologias dos santos, incluindo a igreja no céu durante o período da tribulação. A lista é tão grande, mas não é por acaso, mas a parte da estrutura profética de Apocalipse para enfatizar a importância da mensagem que João recebeu de Jesus. Amém? Agora, antes de entrar em Apocalipse 2, quero que você observe que este gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui na sua tela, vai revelar os 7 atributos encontrados em Apocalipse 2 e 3. E cada um desses 7 cartas terá esses 7 atributos. Vamos olhar cada um. Eu quero apresentar esses para vocês, amém? O primeiro, cada carta vai ter uma destinatário, que corresponde a uma igreja específica ou uma era da igreja. Segundo, uma identificação que se refere aos 7 atributos de Jesus que observamos em Apocalipse 1, 13 até 16. Terceiro, nós vamos ver eu sempre falo essa palavra errado, mas é elogio. A gente fala muito bem, elogio. E veremos que 5 igrejas ou eras vão receber um elogio de Cristo e 2 não. Um grande mistério, mas nós vamos falar sobre isso. Número 4, cada carta vai ter uma correção, a qual 5 igrejas ou eras vão receber correções e, na verdade, 2 não vão receber. Número 5, uma exortação onde todos vão receber, porque as 7 igrejas estão em seus mãos, né, nas mãos de Jesus Cristo, independente de suas falhas. Número 6, uma promessa na qual é prometida preservação celestial para as 6 igrejas, e uma igreja é prometida isenção da tribulação, provando mais uma vez pre-tribulacionismo, amém? Vocês entendem quando eu falo isso? E finalmente, 7, um desafio que é dito a todos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Agora, existem 3 maneiras em como podemos interpretar esses 7 cartas dados para essas 7 igrejas. Todas as 3 são aplicáveis. Essas 3 maneiras são as seguintes: praticamente, perpetuamente e profeticamente. Falei isso 10 vezes, amém? A visão prática que essas 7 cartas foram escritas para igrejas reais durante o tempo que o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos. Então, esses são igrejas práticas, né? Só para vocês, para anotar a data, ele foi preso em 95 DC. Muitos creem que elas estavam debaixo de seu cuidado após a morte do apóstolo Paulo, que visitou essas igrejas durante a sua viagem missionária. Próximo, vemos que cada um dessas 7 igrejas tinha condições e circunstâncias específicas que aconteceram durante deles, que permitia a elas ter uma aplicação perpétua para todas as eras da igreja, desde de Pentecostes até hoje. Em outras palavras, essas cartas vão continuar a ser relevantes para a igreja desde de Pentecostes até o momento do arrebatamento, dando orientação espiritual do próprio Jesus Cristo para a sua igreja. Éfeso, eu quero vocês para ver isso, eu vou colocar na tela, mas Éfeso revela a questão do fundamentalismo. Cristãos tão ocupados na vida e faltando em amor, especialmente o amor a Cristo. Esmirna revela ritualismo, que é uma tentativa vã, né, de revestir a igreja com restos de uma resto de uma religião morta. Pérgamo revela o clero construindo um império em vez de uma casa de Deus. Tiatira confronta a questão das sacerdotes, ou em outras palavras, da idolatria
idolatria que vemos na Igreja Católica e também em muitas igrejas hoje. Sardes revela o liberalismo, ou em outras palavras, a igreja que tem uma grande reputação de conhecimento teológico, mas na verdade está morta, abandonada às verdades apostólicas. Filadélfia revela revivalismo, e finalmente Laodicea vemos materialism. Mas estou falando línguas aqui. Materialism. Vocês estão ali lendo ali. Amém? Portanto, não importa que parte da história da igreja estudamos, podemos encontrar esses 7 atributos dentro da igreja hoje e vamos continuar a ver eles perpetuamente até o momento do arrebatamento. Amém? Finalmente existe a visão profética, que coloca esses 7 igrejas em uma ordem tanto histórico quanto profética, e que segue a cronologia da história da igreja, desde o Pentecostes até os dias de hoje. Amém? Estão comigo, queridos? Agora eu creio será de grande benefício observe o esboço profética e histórica das 7 igrejas, começando com essas. Olha essa gráfica, gente, é muito poderoso, olha isso. Nós vemos Éfeso, que é conhecido como a igreja apostólica, que foi de 32 DC até 64 DC. Depois nós temos Esmirna, que é conhecido como a igreja perseguida, que foi de 64 até 313 DC. Depois nós temos Pérgamo, que é conhecido como a igreja comprometida, de 313 até 606 DC. Depois nós temos Tiatira, conhecido como a igreja corrupta, né? De 606, gente, esse é um número grande para mim, estou ainda aprendendo meus números, até 1517 DC. Temos Sardes, também conhecido como a igreja morto, de 1517 até 1750 DC. Depois nós temos Filadélfia, também conhecido como a igreja missionária, de 1750 até 1900 DC. E finalmente temos Laodicea, também conhecido como a igreja apóstata, que existiu de 1900 até hoje. Então, gente, aqui são dados a gente, para nós, 1991 anos, quase 2000 anos de história da igreja. Agora, o propósito principal dessas cartas foi para dar um relato do que Jesus pensava de cada igreja e como eles estavam fazendo. Como vamos descobrir lendo e estudando a condição e a história de cada igreja, com certeza cada igreja ficou surpresa, né, com o relatório do seu progresso. Vão existir aqueles que pensaram que estavam, gente, verbos, qual verbo é isso em português, sabe? Não, o forma é difícil, mas amém, vamos continuar. Vão existir aqueles que pensaram, porque em inglês é we think, they think, we all think, é muito fácil. Mas aqui pensaram, amém, que estavam indo muito bem, mas que na verdade estavam péssimos. E vamos ver aqueles que pensavam que estavam indo mal, mas que na verdade estavam indo muito bem. Então vamos finalmente entrar no Apocalipse capítulo 2. Eu quero vocês para abrir sua Bíblia e examinar a primeira carta escrita à igreja de Éfeso, também conhecido como a igreja apostólica. Lemos em Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Escreve esta carta o anjo da igreja que está em Éfeso. Agora, o destinatário, amém, a destinatário da primeira carta e a igreja de Éfeso, e que era uma igreja influente na cidade de Éfeso. Claro, que significa, essa é uma palavra importante, desejada. A cidade de Éfeso foi fundada em 1400 AC, na mesma época que Moisés liderava o povo de Israel para Canaã, e era conhecido como a rainha do Oriente, por sua riqueza e influente na região. Próximo, somos apresentados a primeiro das 7 identificações de Cristo, encontrado no versículo 1, revelando sua presença. Nós lemos: esta é a mensagem daquele que tem na mão direita as 7 estrelas.
estrelas, né? Daquele que ainda anda entre os 7 candelabros do ouro. Falamos sobre o significado simbólico desta passagem em nossa última lição, então vamos seguir em frente. Eu quero continuar porque já falamos sobre essas coisas. Próximo, vemos um elogio triplo, a glória a Deus por isso, relacionado com a doutrina, anote isso, a doutrina, a diligência e denúncia de gnosticismo dentro da igreja de Éfeso. Primeiro, a igreja é elogida por não tolerar falsos mestres e suas heresias a respeito da verdadeira fé. E lemos nos versículos em versículos capítulo 2 e 3, e eu sei todas as coisas que você fez, tenho visto seu trabalho árduo e sua perseverança paciente. Eu sei que vocês não toleram pessoas maus, né? Você examinou as afirmações daqueles que dizem que são apóstolos, mas não são. Você descobriu que eles são mentirosos. Você sofreu com paciência, mas sem desistir. Amém? Agora, algo interessante para notar, eu quero você para notar isso, que a igreja de Éfeso é a única igreja no Novo Testamento que tive 2 apóstolos escrevendo para ela. O apóstolo Paulo, que se dirigiu a eles em sua clímax e crescimento, e Jesus Cristo aqui em Apocalipse durante sua crise e declínio. Durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele continuou para Éfeso depois de estar em Corinto por acho que 13 ou 18 meses, algo assim. E nos anos seguintes em Éfeso, a igreja prosperou debaixo da sua liderança. Um pouco depois, ele enviou Timóteo de volta a Éfeso em 64 DC, e mais tarde Timóteo se tornou pastor de Éfeso. São nas cartas de Paulo para Timóteo que vemos ele alertando ele para não permitir que as doutrinas do gnosticismo entraram na igreja de Éfeso. Amém? Ok? Então, quando o apóstolo Paulo foi decapitado em 67 DC, o apóstolo João se tornou o apóstolo das igrejas de Ásia Menor. E é evidente que quando o apóstolo João recebeu esta epístola de Jesus Cristo, 32 anos depois, a igreja de Éfeso fez as mudanças necessárias para afastar o gnosticismo que tentava invadir através desses falsos mestres, ou nós podemos dizer esses falsos apóstolos. Finalmente, a igreja de Éfeso foi elogiada para denunciar as obras dos Nicolaitans. Eu nem vou tentar falar isso em português. Nicolite é quase uma doce, né? Não, mas não é doce não, gente. But the Nicolaitans. Vamos ler o versículo 6, Jesus declarando: mas a isto é seu favor. Você odeia as obras das Nicolaitans. Vocês podem ler como eu também odeio. Apenas 30 anos depois do apóstolo Paulo ter escrito as suas 2 cartas a Timóteo, a igreja continua a sua batalha, gente, contra os gnósticos em sua forma filosófica e também em sua forma filosófica de cristianismo. Os Nicolaitans eram uma seta e seu nome significa conquista do povo, e foram as maiores inimigos do verdadeiro cristianismo na segunda e terceira geração da igreja. Agora, a correção da igreja é encontrado no versículo 4, onde Jesus diz: Contudo, tenho contra vocês uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Esta igreja de segunda geração, mesmo sendo próspera nos seus programas, perdeu a sua paixão para Jesus. Eles eram fortes na doutrina, mas faltaram em devoção. O fogo do Pentecostes agora era apenas brasas, e Jesus estava alertando sobre o seu declínio. A exortação, esse próximo ponto aqui, a exortação deles é encontrado em versículo 5, onde Jesus diz:
Arrependa-se e volta a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, vira até você e irá tirar seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Gente, o apelo é acompanhado de uma advertência: arrependa ou perder seu lugar diante de mim. Ele não está referindo à salvação, mas à influência no corpo. Mais tarde aprendemos que Éfeso manteve a sua influência durante vários séculos. No entanto, quando a cidade mais tarde perdeu o seu porto, o porto, devendo à acumulação de lama, desviando todo o seu tráfico maritime, tipo barcos, né, tipo import and export, para essas coisas foi como se dividido para tipo direcionado para Esmirna, afetando a própria igreja. Depois que os turcos deportaram o último de seus habitantes no século XIV, a cidade se tornou um deserto e a igreja não existia mais. Gente, isso é algo muito, muito doido. Finalmente, o desafio vem antes da promessa. Jesus declarou no versículo 7, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Ao vitorioso vou dar o fruto da árvore da vida, que está no como se diz paradise? Paraíso de Deus. Vamos examinar com mais detalhes a menção da árvore da vida em outro capítulo, mas por enquanto esta referência é para aqueles que romper os problemas da igreja apostólica, mesmo na era da apostasia, portanto, tornar-se participantes da ordem eterna. Amém? Uma outra maneira pela qual se pode examinar essas cartas é ver elas em paralelo com Mateus 13 e as 7 parábolas do reino dadas por Cristo. Portanto, a parábola do semeador e dos 4 solos encontrados em Mateus 13, glória a Deus, essas palavras vão sair em nome de Jesus. Mateus 13, 1 até 23, pode ser combinado com Apocalipse 2, 1 até 7. Então, mais uma vez, eu só quero vocês para anotar Mateus 13, 1 até 23, pode ser combinado com Apocalipse 2, 1 até 7. Amém? A próxima carta foi escrita para a igreja de Esmirna, ou Esmirna. Amém? Vocês entendem? Também conhecido como a igreja perseguida. Lemos no Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Escreva esta carta no anjo da igreja que está em Esmirna. O destinatário da segunda carta é a igreja de Esmirna, que significa, gente, isso é interessante, nota isso, ou morte. Agora, a cidade de Esmirna fica controlado pelos romanos em 27 AC e ficava a cerca de 56 quilômetros de Éfeso e existe até hoje na Turquia. Próximo, vemos a identificação de Cristo no versículo 8, revelando sua posição. Ele diz: este é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que estava morto, mas agora vive. Amém? Gente, é apropriado que Cristo se apresente como eterno, existindo fora do próprio espaço-tempo, mas também que, embora ele tinha morrido de forma violenta, ele está vivo por meio de ressurreição, ou transformação e translação. Amém? Ele se apresenta à igreja de Esmirna como alguém que se identifica com aprovações das perseguições. No entanto, tais aflições momentárias levam os justos a uma promessa de preservação eterna. A igreja de Esmirna recebeu seu elogio de Jesus no versículo 9, dizendo isso: conhece suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Eu sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Nossa, gente. Agora, historicamente falando, a igreja sofreu as perseguições mais intensas durante esta época, de 64 DC até 313 DC. A média, ou tipo a quantidade de gentios que estavam sendo convertidos foi tipo milhares e milhares, e esse enfureceu tanto a romano pagão, ou tipo os pagãos, quanto o judaísmo
judaísmo apóstata, resultando em quase 250 anos de perseguição à igreja. No entanto, a própria cidade se tornou uma manifestação, literalmente uma manifestação profética da era da igreja perseguida. Mais uma vez, o significado de Esmirna é mirra, que é myrrh, que representa a morte. Agora, gente, eu quero explicar algo para vocês para entender por que tantos crentes estavam morrendo nessa época. Porque a adoração de César era tão popular naquelas épocas e quase obrigatório. Todos os anos, os cidadãos romanos tinham de queimar incenso em um altar construído em honra ao próprio César, reconhecendo publicamente que ele era o Senhor Supremo e quase, basicamente, dizendo que ele era um Deus. Após a conclusão deste ato, cada cidadão recebia um certificado provando que ele tinha feito isso, jurando lealdade política a Roma e ao César. Este ato público se tornou um símbolo unificador do Império imperialista. No entanto, isso certamente representou um conflito enorme entre a comunidade cristã, pois foram ordenados por Deus a não adorar nenhum outro Deus, mesmo os deuses dentro do próprio governo. Recusar seguir os decretos de César e seguir os decretos de Cristo levar a punição como a morte no Coliseu da Romana. Então é muito interessante para ver como Esmirna realmente foi um lugar de morte, de death, right? De morte. Próximo, no versículo 9, vemos Jesus se denunciando a alguns individuais que falam que são judeus, mas não o são. Existe muita confusão em relação a esta passagem, levando alguns a pensar que Jesus estava repreendendo a nação de Israel ou renegando os judeus de alguma forma. Certamente, não é isso que Jesus está dizendo aqui, ou o que o apóstolo Paulo disse em Romanos, o livro inteiro de Romanos sobre os judeus será contraditório. Então vamos descobrir quem são esses judeus falsos. Isso é algo muito interessante. Temos de compreender que, embora Romana fosse uma ameaça política para a igreja, os judeus eram uma ameaça espiritual. Estes que perseguiram a igreja foram os mesmos que perseguiram o apóstolo Paulo e também os discípulos. Eles eram aqueles que eram exteriormente espirituais e não necessariamente interiormente espirituais. Mesmo nos dias de Jesus, existiam aqueles que não ficaram no lado radical dos fariseus. Por exemplo, os fariseus como Nicodemos e Gamaliel. Então, aqueles que disseram que eram judeus, mas não eram aqueles que não protegiam os frutos do verdadeiro judaísmo e seguiram as leis e tradições feitas pelo homem em vez da própria lei. Agora, em relação à correção de Esmirna, ela não recebe. Como mencionei, 2 igrejas não recebem correção. Eles são Esmirna e Filadélfia. Certamente, Cristo não tinha nada contra eles porque eles foram fiéis em sua resolução. Amém? Próximo, vemos a exortação de Cristo no versículo 10. Não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. O diabo lançará algo de vocês na prisão para testá-los. Vocês sofrerão durante 10 dias. Alguns expositórios veem esses 10 dias, como representando os 10 imperadores romanos que perseguiram a igreja. Vamos olhar para essa lista aqui. Esse é algo muito interessante. Esse foi desde 64 DC até 313 DC, quando Constantino se tornou, entre aspas, uma crente. Vamos olhar essa lista. Essa é uma lista muito interessante. Então, vocês podem ver aqui nessa lista, o primeiro foi Nero. Depois disso, vocês podem ler. Eu nem vou falar esses nomes, mas eu quero vocês só para ver, gente, que realmente tinha 10 imperadores desde 64 DC até 313 DC. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois, mas eu quero vocês para pelo menos olhar esse gráfico, tirar um print e depois vocês podem estudar. É algo muito interessante.
Finalmente, somos apresentados à promessa encontrada no versículo 11, seguida pelo desafio. Jesus diz: mas se permaneces fiel, mesmo diante da morte, eu vou te dar a coroa da vida. Qualquer pessoa que com ouvidos para ouvir deve ouvir o Espírito e compreender o que ele está dizendo às igrejas. Quem for vitorioso não será prejudicado pela segunda morte. Jesus fala que se forem fiéis até a morte, vão receber a coroa da vida. Uma das 5 coroas que nós fomos prometidos se formos fiéis em suportar aflições momentâneas dentro dessa era de graça. Jesus adicionou: quem for vitorioso não será prejudicado pela segunda morte. Vou explicar a segunda morte em uma outra lição, mas até então a promessa é dada à igreja de que aqueles que morrem em Cristo não estão sujeitos à segunda morte, que é uma eternidade no inferno, mas recebiam a vida eterna. Amém? Por terminar, a parábola do reino, que pode ser comparado com Apocalipse 2, 8 até 11, é a parábola do joia e o trigo, encontrado em Mateus 13, 24 até 30. E você pode anotar também 36 até 43, amém? O próximo carta está escrito à igreja de Pérgamo, também conhecido como a igreja comprometido. Lemos no Apocalipse 2 até capítulo 2, versículo 12. Escreve esta carta para o anjo da igreja que está em Pérgamo. O destinatário da terceira carta é a igreja de Pérgamo, que significa totalmente casado. A cidade de Pérgamo ficava 64 quilômetros ao norte de Esmirna e era considerada a capital do paganismo naquela época. Escápulo, o deus grego, esse foi um deus grego de medicina, era a escola preferida de idolatria de Pérgamo e geralmente era representado como um homem segurando uma serpente enrolado em uma cajada. Ele foi considerado salvador e afirmava ter o poder de evitar a morte. Mais tarde, os gregos o retrataram segurando a cajada de Hermes, o deus de comercial, com a cobra de 2 cabeças enrolado em uma vara. Hoje reconhecemos ele pode ser uso frequente no campo da medicina. Na sua forma histórico-profética, a igreja de Pérgamo representa a união profana denunciada por Cristo em João 16, versículo 17, entre a igreja e o Estado, ratificada em 313 DC, após a conversão política de Constantino ao cristianismo. O imperador do Roma procurou unificar o seu império imperialista e assim juntou os rituais satânicos e a religião da Roma pagã à igreja perseguida. O plano de Satanás era que, se ele não pudesse matar a igreja, ele se casará com eles. Assim, a igreja apóstata, eventualmente chamada a igreja católica ou a igreja universal, nasceu logo depois disso. Vemos então a identificação de Cristo no versículo 12, revelando sua posição. Esta é a mensagem daquele que tem espada afiada de 2 gumes. É interessante que Cristo se apresenta como a palavra, porque era exatamente isso que ele estava rejeitando com sua fonte confiável de princípios e moralidade. A espada de 2 gumes que sai da boca de Cristo indicar a palavra de Deus como uma promessa de libertar um mundo caído através do caminho da salvação, mas por outro lado representa a destruição para aqueles que rejeitam a graça gratuita de Deus. Próximo, lemos sobre a elogia de Cristo no versículo 13. Ele diz: conhece o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal a meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás.
Caraca, moleque. Como Satanás não é omnipresente ou em todos os lugares ao mesmo tempo, ele está ligado em espírito em um local físico de cada vez. Sem dúvida, esse trono mudou com o tempo. No entanto, Jesus deixa claro que Satanás estava morando ou morava em Pérgamo nesse tempo, ou em Turquia nos dias de hoje. Agora, a história revela que o rei Pérsia Ciro conquistou a Babilônia e o sacerdote de Babel fugiu para Pérgamo, que mais tarde se tornou parte do Império Romano. Sempre que um rei assumiu o poder, os sacerdotes ungiam esse rei como Pontifex Maximus, tido dado a sumo sacerdote daquele ordem pagã. A história revela que mais tarde o Império Romano Constantino não só aceitou o sacerdote pagão dos sacerdotes, sacerdote dos sacerdotes, gente, tantos sacerdotes, mas o sacerdote pagão dos sacerdotes de Pérgamo, amém? Estamos comigo? Como Pontifex Maximus, mas também foi nomeado, como o bispo dos bispos pela igreja cristã. Ele também se ungiu como o título de Vicaris Christi, ou Vigário de Cristo, que traduzir para o grego significa anticristo. Interessante notar que o Papa ainda usa esses três títulos como chefe da Igreja Católica Romana. Agora, eu não acredito que o Papa seja o anticristo, mas com certeza eu acredito que ele poderia ser o falso profeta. Mesmo o trono de Satanás não sendo mais no Pérgamo, é muito possível que está atrás dos muros do Vaticano em Roma. Próximo, lemos sobre a correção em duas partes, no versículo 14 e 15. Contudo, tenho contra vocês algumas queixas. Queridos, eu quero vocês para ler isso comigo, porque nós vamos entrar algumas palavras que talvez eu não sabe como para ler, mas vocês podem ler ali na telão, mas vamos continuar. Você tolerar em seu meio pessoas cujo ensino semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos Nicolaitanos. Mais uma vez, temos essas pessoas ali, mais uma vez mencionado. Em Números 22 até 24, lemos que Balaão era um falso profeta de Mesopotâmia. Ele foi contratado por Balaque, rei de Moabe, para pronunciar uma maldição profética sobre Israel. 4 vezes Balaão, esse falso profeta tentou amaldiçoar. Gente, eu vou falar esse versículo, essa palavra 10 vezes agora, mas vocês entendem, amém? Curse. Mas Deus assumiu o controle de sua boca, de modo que em todas as 4 tentativas, o falso profeta pronunciou uma bênção sobre os judeus. Quando seu primeiro plano falhou, ele propôs uma tática diferente para que Israel fosse amaldiçoado por Deus. Ele recomendou o rei para enviar as mulheres de Moabe e Midia para atrair sexualmente os homens judeus. Parte da tentação inclui a adoração dos deuses de Moabe e Midia. O plano funcionou e Israel foi amaldiçoado e muitos morreram numa praga, perdão, não na praga, mas praga, não, foi praga. O conselho de profeta falso ao rei foi semelhante de Satanás no jardim. Se você não pode amaldiçoar o povo de Deus, então corrompa ela. Corrompa ela. Assim, muito forte, né? No seu uso profético, a era da igreja de Pérgamo foi uma época em que, debaixo da direção de Constantino, a teologia cristã se casou com a filosofia pagã. O império imperialista consumiu seu plano sadístico, dando à luz uma prostituta chamada a Igreja Católica, que um dia montará a besta. Como resultado, a igreja perdeu a esperança de retorno de Cristo e a simplicidade bíblica foi trocado, por uma organização eclesiástica complexa que troca a doutrina bíblica pelo credos humanos e pela adoração de Maria. A igreja cometeu o mesmo
pecado do qual Israel era culpado no Antigo Testamento, a adoração de ídolos e união com o mundo incrédulo. Próximo, vemos sua breve exortação envolta em uma promessa de retorno para julgar e não para arrebatar. É claro que aqueles que estão parte desse sistema nascido em Pérgamo, ativo perpetuamente ainda hoje, são aqueles que vão passar através da tribulação. Eles não são a verdadeira igreja de Jesus Cristo e serão submetidos à punição, mas com certeza vão ter a oportunidade de arrepender antes de seu retorno. Muitas dessas pessoas vão ser os santos da tribulação. No versículo 16, Jesus declara: portanto, arrepende-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Basicamente, Cristo está dizendo aqui para eles: muda ou fica para trás no momento do arrebatamento e experimentar a tribulação, designado para Israel, que vai terminar com o retorno de Cristo. Lemos no Apocalipse 19, 21. Todo o seu exército do anticristo foi morto pela espada afiada que sai da boca daquele que cavalgava cavalo branco. A verdade é, aquilo que nasceu durante a era de Pérgamo terá um papel crítico nos 7 anos da tribulação, não como a igreja verdadeira, que vai experimentar o arrebatamento antes da tribulação, mas como a igreja apóstata, que será julgado no retorno de Cristo. Finalmente, o desafio vem antes da promessa em versículo 17. Nós lemos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo para igrejas. O vitorioso darei da maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e nele estarei gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que recebe. A promessa é tripla. Primeiro, é prometido o maná, que é o pão vivo, Jesus Cristo. Segundo, uma pedra branca é prometido ao verdadeiro crente. No mundo antigo, uma pessoa em julgamento recebia uma pedra preta representando a culpa e condenação, ou uma pedra branca representando a inocência e graça. Pedras brancas também foram usadas para permitir o acesso aos jogos romanos. Portanto, a menção deste pedra branca representa já não há nenhuma condenação, glória a Deus, condenação para o que estão em Jesus Cristo, Romanos 8:1. E fala da nossa aceitação no reino de Deus por causa da nossa posição nele. Terceiro, vai ser dado para nós um novo nome. Pensa sobre isso, gente. Vai ser dado para nós um novo nome. Jesus fará o que fez com Jacó quando ele se tornou Israel. Ele vai fazer o que ele fez com Abraão quando ele se tornou Abraão. Da mesma forma, nossos nomes serão mudados quando formos arrebatados para o céu. Não mais seja identificados pela carnalidade de nosso passado, mas selados para sempre com seu santo nome sobre nossas cabeças. Enfim, a parábola do reino, que pode ser comparado com Apocalipse 2, 12 até 17, é a parábola do grão de mostarda em Mateus 13, 31 até 32. Anotei isso mais uma vez, Mateus 13, 31 até 32. Finalmente, nós terminamos lendo a carta escrita à igreja de Tiatira, também conhecido como a igreja corrupta. Lemos no Apocalipse 2, 18, escreve esta carta ao anjo da igreja que está em Tiatira. O destinatário do quarto carta é a igreja de Tiatira, que significa odor de aflição contínua. O que começou em Pérgamo se espalhou por Tiatira. Alguns mestres acreditam que a igreja de Tiatira, como uma igreja de primeira geração, foi muito possivelmente plantada por uma mulher chamada Lídia, que havia sido convertido através do ministério do apóstolo Paulo em Atos capítulo 16 até versículo 14 até 15. A identificação de Cristo é encontrada no versículo 18, revelando sua percepção. Nós lemos: esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, cujos pés são como bronze polido. Sem dúvida, na era da Tiatira havia mais do que suficiente para fazer os olhos do Senhor brilhar com justa indignação. O que estava acontecendo com a sua noiva, que permitia que os enganos da antiga serpente governassem e reinassem supremos? João viu Jesus posicionado e preparado como um juiz do universo, olhando para a maldade da era da igreja de Tiatira. A semente espiritual sadática da serpente estava agora plenamente desenvolvida no ser chamado o vicar de Cristo, ou o representante de Cristo. Somos apresentados pelo primeiro e único vez em todo o livro de Apocalipse ao título Filho de Deus, no qual Jesus Cristo estava exercendo seu poder e autoridade
imoralidade no que se refere a ele como o juiz de todas as coisas. Próximo, lemos sobre o quê? Elogio de Cristo no versículo 19. Conhece todas as coisas que você faz. Tenho visto o seu amor e sua fé, e seu serviço e sua perseverança. E posso ver o seu constante progresso em todas essas coisas. Sua aparência externa era boa. No entanto, a religião deles superou e anulou seu verdadeiro relacionamento com Cristo. Ao contrário das outras igrejas, a igreja ou a era de Tiatira foi dominado pelas suas obras e não pela sua adoração. Sem dúvida, eles foram elogiados apenas por seu progresso nessas áreas, mas mais tarde são repreendidos por permitir as doutrinas demônicas, né? E basicamente invadiar mais de uma vez na vida deles, corrompendo assim seu amor, sua fé, seu serviço e sua resistência paciente. Lemos sobre a correção deles para a igreja de Tiatira no versículo 20 até 21. Contudo, tenho contra vocês uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviram. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e comer alimentos oferecidos às ídolas. A correção da igreja de Tiatira está centrada nesta mulher chamada Jezabel. Lemos sobre Jezabel em 1 e 2 Reis, e ela era a filha do rei de Sidom e se casou com Acabe, rei da casa do norte de Israel. Agora, por mais terrível que Acabe tinha se mostrado, a verdadeira força para trás de seu trono era sua esposa Mal. Em 1 e 2 Reis nos revela que Jezabel pretendia destruir os profetas de Deus de Israel e injetar a religião pagã na nação. Suas ações e influências levaram o rei do norte de Israel e seu ponto mais alto de apostasia através da idolatria e da imoralidade sexual. Ela também obteve terras através do Inquisição imperialista, como visto em 1 Rei 21. Agora, Tiatira, na sua aplicação histórica profética, obtemos uma imagem da corrupção da igreja medieval. Esse período durou 1000 anos antes da reforma em 1517 e foi um dos momentos mais sobrios da história da humanidade. Como espírito de Jezebel ou Catholicism, no comando da Roma imperialista, os dogmas católicos foram introduzidos como doutrina genuína da igreja, com coisas como justificação pelas obras, não simplesmente pela graça, através da fé em Jesus Cristo, regeneração batismal, que uma pessoa é salvo pelo batismo nas águas, adoração das imagens da Maria, ídolos e relíquias, confissão onde os pecados são confessados diante de uma padre e então declara a observação desses pecados, purgatório, que não é bíblico, um lugar de confinamento que não é nem céu nem o inferno, mas um lugar onde se deve se refinado antes de ir para o céu. Portanto, a santificação não foi completa na morte, indulgências, onde através da doação de dinheiro o tempo de uma pessoa em purgatório poderia ser reduzido, penitência, o tormento do próprio corpo para reduzir o tempo no purgatório. Mariolatria, adoração de Maria e sua elevação como mais de Deus, e a declaração de sua divindade, basicamente colocando ela no mesmo nível como Deus, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo. A correção contínua nos versículos 21 até 23. Dê a ela tempo para que se arrependa, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama. Aquele que cometer adultério com ela sofre
terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Nossa, gente, essa é uma repreensão muito forte. E aqui que nos são dados 3 percepções sobre uma realidade muito triste sobre aqueles que se associam com esta mulher Jezebel, ou este sistema de igreja corruptivo e apóstata que tem preenchido a sua taça durante séculos. Primeiro, ele é paciente no julgamento. Romanos 2,4 declara que é a bondade de Deus que leva os homens ao arrependimento. No entanto, se você continua lendo Romanos 2:5 até 10, lemos sobre a severa advertência aos apóstatas de Tiatira, de que por causa da recusar em se arrepender, a punição é prometido. O que tipo de punição? Paulo se refere à tribulação, não para a igreja verdadeira, mas para a igreja falsa. Vamos ler Romanos 2:5 até 10. Eu quero ler isso só para entender exatamente o que o apóstolo Paulo estava falando. Mas por causa de sua coração rebelde, você se recusar a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproximar, quando o justo juiz de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos, dará vida eterna àqueles que persistindo em fazer o bem, buscando glória, honra e imortalidade, mas derramarei ira e indignação sobre o que vivem para si mesmo, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele terá aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios, mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios. Segundo, vemos que ele é o prático no julgamento. Julgamento não é apenas disciplinar, mas também exemplar, um exemplo. Terceiro, último, vemos que ele é perfeito em julgamento. Apocalipse 2:23 declara: eu sou aquele que esquadrinha os pensamentos e intenções de cada pessoa. Eu darei a cada um de vocês tudo que merecem. A salvação é segundo a fé, enquanto o julgamento é segundo as obras. Isto apresenta a diferença significativa entre como a igreja será recompensada através do arrebatamento e o mundo jogado na tribulação e retorno de Cristo. Próximo, vemos a exortação de Cristo no versículo 24 até 25. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguem esses falsos ensinos. As verdades mais profundas, como eles dizem, que na realidade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisas alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já tem até que eu venha. Esta exortação fala daqueles que se recusam a fazer parte do sistema eclesiástico de Jezebel. Com certeza a Igreja Católica está em visto aqui. Finalmente vemos a promessa e a desafio nos versículos 26 até 29. Vamos ler. O vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com certo de ferro e destruir como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi. A promessa é dupla. Primeiro, quem perseverar até o fim da era da igreja terá acesso depois do arrebatamento ao reino dos céus, tanto celestial durante a tribulação, quanto terrestre durante o reino milenar. A palavra regra é a palavra grega poimino, que significa pastoreal. Nosso papel no reino milenar de Cristo na terra não será apenas administrar ou julgar, mas também pastorear as ovelhas gentias e judaicas que sobreviveram à tribulação. Nós vamos conversar sobre isso mais tarde, então fique em paz. Segundo, aquele que manter fiel durante a era da igreja receber a promessa da estrela da manhã, que é Cristo, mencionado em Apocalipse 22:16. Estas promessas são premilenistas e pre-tribulanistas. Para terminar a parábola
do reino que pode ser comparada com Apocalipse 2, 18 até 29, é a parábola da mulher e do fermento, em Mateus 13, 33 até 35. Mais uma vez, Mateus 13, 33 até 35. Amém, queridos? Em nossa próxima lição, examinamos as últimas 3 cartas escritas às últimas 3 eras da igreja, revelando que o arrebatamento está chegando. Gente, eu amo vocês. Obrigado pela sua paciência com o meu português. Gente, eu amo vocês. Tenha uma boa noite. Lê sua Bíblia. Eu vou ver vocês próxima semana.